Nesse vídeo estaremos falando sobre a questão do CF 2024. Basicamente, a gente tem uma questão aqui de juros compostos com montante e algumas equações ali que a gente tem que resolver nesse decorrer. Primeiramente, aqui eu olhei a questão, vou falar um pouquinho sobre o que pede a questão, qual que é o objetivo que a gente está tentando buscar aqui. Temos a seguinte questão. Professor Dimas divide suas economias e as aplica em dois fundos, fundo feliz e fundo contente. No primeiro mês, o fundo feliz rendeu 50% e o fundo contente 30%. No segundo mês, ambos renderam 20%. Se a rentabilidade que o professor Dimas obteve no bimestre foi de 63,2%, que porcentagem de sua economia foi aplicada no fundo contente? Basicamente, a gente tem o quê? Dois fundos de investimento, aplica uma quantidade de dinheiro em um fundo de investimento, aplicou uma quantidade de dinheiro em outro fundo de investimento. Aquele primeiro fundo, o Fundo Feliz, teve uma rentabilidade de 50%, então, ou seja, ele deu 50% a mais naquele rendimento que você tinha. O fundo contente, 30%. E no segundo mês, ambos renderam 20%. Então, tem algumas coisas aqui que você tem que notar primeiramente. Como a rentabilidade de ambos é diferente, nos meses não há uma rentabilidade constante, a gente não consegue aplicar a fórmula convencional de montante. E a mesma coisa, para fazer essa comparação, também não é possível aplicar. Você tem que pegar de valor presente, trazer a valor futuro, ambos é, os montantes, para depois fazer todo esse cálculo para verificar qual é a rentabilidade. Então, aqui vamos analisar. Primeiramente, a gente tem três etapas, então vamos ver qual é o rendimento total do fundo A, depois qual é o rendimento total do fundo B e como a gente chega nessa distribuição das aplicações, o que cada aplicação contribui ali no, pro rendimento. Primeiramente, vamos calcular a rentabilidade do fundo A. O fundo A, no caso, seria o fundo feliz. Como a gente tem duas rentabilidades diferentes e a gente está utilizando juros compostos, a gente pega o capital, multiplica pelo rendimento do mês um, depois multiplica pelo rendimento do mês 2, ou seja, a gente está aplicando é, em cima dos juros mesmo, então é juros sobre juros. Seria mais ou menos o sentido quando você aplica com uma taxa constante. Você está sempre aplicando a taxa vezes a taxa vezes a taxa vezes a taxa por um tempo T. Aqui no fundo A, no fundo feliz, a gente tem que teve um aumento de 50% no lucro, depois você teve 20%, então você teve 1,8, que representa assim 80% de rendimento. Para o fundo B, aqui a gente tem 56% de rendimento, porque foi 30% no primeiro mês e 20% no segundo mês. Só que a gente sabe que o capital investido no fundo A, o fundo feliz, é um tanto, e o capital investido no fundo B, o fundo contente, é outro tanto. E a soma desses capitais é o capital todo investido, certo? Só que a gente também sabe que todo o capital investido ele teve um rendimento de 63,2%. Ou seja, o rendimento é C vezes 1,632. Ainda, além disso, como a gente sabe que C é igual a CA mais CB, a gente pode substituir o C por CA mais CB. E a gente tem que CA é igual a 1,6332, 1,632, mas é o CB. Então a gente multiplica o rendimento total e ambos os capitais iniciais de cada um dos fundos. Ou seja, o rendimento ali que obteve no bimestre o professor Dimas. E a gente iguala isso, porque isso tem que ser igual ao capital inicial vezes o rendimento separado. A gente sabe o rendimento separado e a gente sabe o rendimento total. A gente iguala e tenta achar qual é o valor de cada um dos capitais. Então, a gente igualou e a gente fez aquela multiplicação e depois você faz só uma redistribuição. Então, você pega diminui os CAs e diminui os CBs. A gente obtém que o capital inicial do fundo feliz ele se multiplica por 0,168, que é igual o capital inicial do fundo B, que é o fundo contente, vezes 0,072.
a gente sabe agora uma comparação. Só que para achar o capital de um dos fundos, a gente vai isolar. Então, a gente isola, por exemplo, o fundo CB, o fundo contente. E a gente sabe uma coisa interessante, por exemplo, que já ajuda muito na nossa questão, que o fundo CB, o capital investido no fundo CB é 2,3 vezes o capital investido no fundo A, o fundo feliz. Sabendo disso, a gente volta para aquela fórmula que CA mais CB é igual ao capital total. Só que, se a gente considera CA e CB como porcentagens, então a gente sabe que CA é uma porcentagem do capital total, CB é uma porcentagem do capital total, e isso dá 100% a soma. Então, no caso, se a gente considera que a soma é 1, a gente tem essa fórmula. E a gente pode substituir, porque a gente já tem o valor quanto que vale o CB em termos de CA. Então, a gente substitui que CA mais CB é igual a 1, que é igual a CA mais CA vezes 2,33. A gente soma, então a gente tem que 1 é igual a CA mais 3,33. E fazendo essa distribuição, isolando o CA, a gente tem que o valor do capital inicial para o fundo feliz foi de 30%. É uma redonda, a gente está arredondando aqui, mas é 30% ali no caso. E como a gente sabe agora o capital investido no fundo feliz, por consequência, a gente sabe o capital investido no fundo contente, que foi basicamente 70%. Assim, a gente tem a resposta aqui na letra D. Então, basicamente, recapitulando, a gente tem que trabalhar com fundos separados, calcula a rentabilidade de cada um e depois você faz uma equação para igualar as rentabilidades. Se você aplicasse a rentabilidade total nos fundos e nos fundos, ou você aplica as rentabilidades separadas, que tem que dar o mesmo valor. E por meio desse esquema, a gente consegue chegar na resposta da letra B.